Muito bom. Como os irmãos já sabem, a cada 15 dias, nas quintas-feiras, nós estamos refletindo sobre liderança. E, às vezes, cada um de nós pode pensar, ou um de nós pode pensar, se é liderança, eu não tenho cargo na igreja, eu não sou líder, então não seria para mim. Pelo contrário, quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós somos chamados, convocados, e o próprio Espírito Santo de Deus entra em nós, nos guiando para sermos como Jesus. O grande objetivo de Deus na minha vida e na sua vida é que você viva como Jesus, você seja discípulo de Jesus, você imite Jesus, e nós somos discípulos do nosso Mestre, por excelência, Jesus Cristo, e Jesus, ele é líder. Jesus é o maior exemplo de liderança que já existiu, e a liderança de Jesus ela é extremamente serva. E Jesus, então, me ensina, e ensina você, a nós liderarmos servindo. Liderarmos através do serviço. Como ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, o servo Jesus, pelo exemplo, ele influenciou e influencia a minha vida e a sua mais do que qualquer outra pessoa que já existiu. E da mesma forma, nós também somos chamados a influenciar outras vidas na prática da liderança. A liderança na proatividade de você liderar, a começar da sua própria vida. Nós somos feitos das decisões que nós tomamos. Então, você precisou decidir vir ao culto hoje, você precisa decidir, chegando em casa, cumprir outras responsabilidades, outras necessidades na sua vida. Então, a sua vida toda, ela é formada por decisões e consequências dessas decisões. Por isso, nesta liderança que serve, você vai poder criar bons relacionamentos, poderá influenciar bem as pessoas, imitando a Jesus, decidindo, então, ser esse líder servo como Jesus é. Às quintas-feiras, a cada 15 dias, nós estamos focados a imitar essa liderança que serve de Jesus. Então, por isso que é necessário todos nós estarmos aqui, os líderes da igreja estarem aqui, os membros da igreja também que podem estar de quinta-feira, estarem na igreja, para nós aprendermos juntos sobre esta liderança que serve tão fundamental e importante para as nossas vidas. Nós vamos rever um pouquinho o que a gente já aprendeu nesses estudos sobre liderança. Eu vou pedir para o irmão Josué tirar para nós os microfones, colocar um pouquinho mais para a direita, para não atrapalhar, às vezes, assim, a visibilidade de alguns irmãos. E a gente tem o nosso tema, o tema do ano de nossa igreja é instrumentos nas mãos do restaurador. O restaurador é o nosso Jesus e nós somos os instrumentos nas mãos do restaurador. E a nossa divisa do ano é essa, pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, aqui está falando de Jesus, e da mesma forma nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, na dependência do poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Então, nós vamos aprendendo a servir uns aos outros nas nossas fraquezas, transformando as nossas fraquezas da dependência dele em poder, em força. Pois nós estamos numa série sobre as fragilidades na liderança. Então, transformando essas fraquezas
que a gente se confronta, se vê, está na prática da liderança em todos os níveis. Nós somos fracos, então transformando essas fragilidades em força. Somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir. Então, relembrando um pouquinho do que a gente já aprendeu, a gente vê aqui, olha, nós vimos como a gente reagir às afrontas. Quando você está liderando, você está desenvolvendo liderança em casa, no lar, na igreja, no trabalho, na célula, nós recebemos afronta das pessoas, então nós aprendemos como reagir às afrontas. Depois nós aprendemos a lidar com a incapacidade, a gente se sentir incapaz, ou o contrário, a gente se sentir muito capaz e viver independente de Deus por causa dessa capacidade que a gente acha que a gente tem, mas nós percebemos como nós somos incapazes e precisamos depender da capacitação, do poder do nosso Deus. Depois nós vimos sobre omissão, também refletimos ali, também uma quinta-feira sobre omissão e assumindo a missão, mesmo que nós temos, para nós não nos omitirmos a missão que nós temos de fazer discípulos, aproximar vidas. Depois nós refletimos um pouco sobre negatividade. Então, como a gente lidar com essa negatividade nas nossas vidas e a verdadeira positividade, que não é um positivismo, mas é aquilo que vem da fé, da palavra, na verdade, em nossas vidas. E também, no último estudo, a falta de empatia. Então, como nós podemos nos identificar, nos colocando no lugar das pessoas que nós lideramos, e nessa empatia nós temos uma maior influência para o bem na vida destas pessoas. Hoje, então, nós vamos pensar um pouco sobre este tema, um tema polêmico e delicado, que é o tema fofoca. Então, nós vamos pensar um pouco hoje sobre esse tema fofoca. Será que é necessário a gente refletir? Não tem fofoca, né? Na igreja não tem fofoca, né? Não tem fofoca entre os teus parentes, né? Então não precisamos, né? Precisamos. Então vamos falar sobre fofoca. Então, pensando um pouco sobre fofoca, o que você entende sobre fofoca? O que é fofoca para você? O que é isso, fofoca? O que seria aí? Vamos aí participar um pouquinho. Me ajudem aí, fofoca. O que seria fofoca? Falar mal da vida do outro. O que mais? Fofoca. Ninguém quer fofocar, né? Tá bom. Alguns sinônimos aí sobre fofoca. Olha, fofoca é difamação, mexerico, babado, fuxico. Então, o que de fato é a fofoca? A fofoca, ela é contar um segredo para alguém sobre algo vergonhoso. Então, é você contar segredo para alguém sobre algo vergonhoso que outra pessoa fez ou dizem que ela fez. Então, é você falar da outra pessoa algo vergonhoso para alguém que aquela pessoa fez ou dizem que ela fez. Então, isso é a gente fazer fofoca. A que nível que a fofoca é pecado? O que os irmãos acham? A que nível que a fofoca é pecado? Acaba criando tumulto. Quer falar? Tá. A que nível que a fofoca é pecaminosa, é pecado? Oi?
Então, prejudica a pessoa, ok? Eu estava fazendo uma pesquisa em estudos sobre fofoca, e só um dos estudos, tinha cerca de 100 passagens bíblicas contra a fofoca. Então a gente pode ver que Deus, ele leva muito a sério a questão da fofoca, porque é pecado a que nível? Em todos os níveis. É pecado contra Deus, é afronta contra Deus, porque a fofoca, ela traz com ela muito mal. A fofoca, ela é capaz, ela tem o poder de destruir relacionamentos e, às vezes, causar a destruição a níveis, às vezes, irreparáveis na vida de alguma pessoa. Então, a fofoca, ela tem um poder muito grande de destruição. Por isso, Deus, ele trata a fofoca com muita severidade mesmo. Então, e também é um pecado muito difícil para o líder, para qualquer pessoa enxergar. É um dos pecados mais difíceis da pessoa falar, não, eu fofoco, né? Eu sou fofoqueiro, sou fofoqueira. É muito difícil alguém assumir o pecado da fofoca. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai maquiar isso no nosso coração. Então, é muito importante a gente ser sensível ao que é de fato a fofoca como sendo pecado e sensível se nós estamos praticando a fofoca, principalmente quando a gente cuida de pessoas, principalmente quando a gente cuida de vidas, principalmente tratando dos problemas familiares, tratando dos problemas entre os parentes, tratando dos problemas entre irmãos. Há uma necessidade crucial da gente parar, cada um de nós que somos líderes, nós pararmos e avaliarmos, eu estou fofocando? Isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, é fofoca? E a gente fazer uma análise e tirarmos agora mesmo, hoje, que às vezes a gente tem dúvida. Então, para ficar assim, passarmos uma régua, vamos dizer assim, e falar, não, vou tirar toda a dúvida agora, para ficar bem claro para mim mesmo, se eu não estou caindo nesse pecado. Se aquilo que eu estou fazendo, entre aspas, às vezes a gente fala inocentemente, mas a gente inventa umas desculpas ali e tenta driblar a coisa para dizer que não é fofoca. Mas também tem alguma atitude que nós vamos ver agora, e a atitude que de fato não é fofoca. E a gente vai, então, entender com clareza o que não é fofoca. Então, mas é muito necessário nós discernirmos, então, o que é a fofoca. Então, a gente vai exatamente para o âmago, para o cerne do que é fofoca, do cerne do que é motivacional para a fofoca. Por que a pessoa gosta de fofocar? O que é de motivacional na fofoca? A fofoca, ela traz uma felicidade. A fofoca, ela traz um prazer. A fofoca, ela traz uma alegria de você falar de um segredo de outra pessoa para essa pessoa, que às vezes não tem nada a ver com a situação, e traz a alegria de você falar e também a alegria de ver a reação da outra pessoa quando a gente fofoca. Então você vê aqui, olha, essa ilustração, né? Olha os olhos de quem está fofocando ali, né? E olha os olhos, por mais bonitos que sejam, né? Mas
Olha a expressão maldosa das duas, e poderiam ser os dois. Não é, fofoca não é coisa só de mulher, pelo contrário, tem muito homem fofoqueiro. E a fofoca, ela traz essa alegria, esse prazer. Por isso que a televisão, por exemplo, está recheada com esses programas às tardes, né, de fofoca. Por quê? Porque é gostoso fofocar. As pessoas têm prazer em fofocar. Então, por isso que a gente... Mas o desastroso é quando esse espírito de fofoca adentra na sua casa, na sua família. Adentra na nossa família aqui como igreja. Adentra nas nossas células. Adentra nos nossos relacionamentos. E o poder destruidor é terrível. Porque a fofoca ela vem a separar os melhores amigos. Por isso que a gente vai agora diretamente ao coração, ao âmago dessa questão de prazer na fofoca. O nosso texto base vai bem em cima dessa necessidade. Olha, 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versos 10 a 12. 1 Pedro 3, 10 a 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Olha, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, então a felicidade, a gente já percebeu onde está. Ó, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, pois o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quer ver dias felizes? Então, onde que está a felicidade? A felicidade está, então, a gente se entregar aos prazeres e ao prazer da fofoca. Aí está a felicidade. Não, aí está o engano. Porque quando você se entrega ao prazer da fofoca, a fofoca ela destrói os relacionamentos e destrói a confiança que as pessoas ainda têm em você próprio. Aí afastam as pessoas umas das outras e afastam as pessoas de você mesmo. Então a fofoca é um grande tiro no pé. A fofoca é uma grande maldade que você comete consigo próprio, ou consigo própria e com as outras pessoas, principalmente. Quer ver dias felizes? Então, olha, exatamente o contrário aos dias felizes, olha. Quer ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal. Quer ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal. Então, a alegria da vida não está em a gente fazer fofoca. A alegria da vida está a gente guardar a língua do mal. Por quê? Porque o fofoqueiro, ela faz esse trabalho sujo de trazer e levar os segredos dos outros e transformar boatos
em fatos e transformar fatos em boatos. E nessa grande confusão, ser instrumento de Satanás para separar vidas e se separar das pessoas também. O fofoqueiro, a fofoqueira, ela faz o papel de comentarista maldoso da vida alheia, transformando as pessoas em assuntos. Não está valorizando as pessoas, mas está valorizando o fuxico, os assuntos. São jornalistas da intimidade vergonhosa e constrangedora dos outros. Então, o pior da fofoca é esse poder destruidor. Por isso, todas as palavras de fofoca precisam ser caladas. Todas as palavras de fofoca precisam ser caladas. A gente precisa reconhecer se a gente está sendo fofoqueiro e, reconhecendo isso, a gente se entregar para o que de verdade está no nosso coração. Se entregar para o que de verdade é a intenção do nosso coração. E trazer o nosso coração para o que deve ser a nossa intenção, que está aqui no próprio texto. Olha o nosso texto, olha, vamos voltar lá. Olha o nosso texto, com que está bem claro do que deve estar no nosso coração. Ó. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o quê? O bem. Afaste-se do mal e faça o bem. A palavra-chave aqui para guiar o meu coração e o seu é a intencionalidade de ser bondoso, de ser bondosa para com as pessoas. Quando você decide ser bondoso, bondosa para com as pessoas, você não irá fofocar. Quando no seu coração há uma intenção de ver o bem das pessoas ou o bem daquela pessoa, você vai enxergar se aquilo que você intenciona falar sobre a pessoa e a maneira que você vai falar, se há uma fofoca ou não. O grande filtro, a grande peneira para você passar isso e enxergar claramente se é fofoca ou não é você dirigir, direcionar o seu coração à bondade, a você querer fazer o bem. Como está dizendo aqui, olha, afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça o bem. Você, nessa intenção bondosa, temos aqui umas perguntas que vão ajudar você a enxergar. Nessa intenção bondosa, se você for com essa intenção bondosa, você vai enxergar direitinho. Você vai ver se você está fazendo fofoca ou não. Primeira pergunta, você está fazendo o bem para essa pessoa? Então, é a resposta, você vai saber se você, naquilo que você vai fazer para a pessoa, está fazendo, você vai fazer, está fazendo bem para essa pessoa? Como essa pessoa, outra pergunta, como essa pessoa se sentiria ouvindo tal coisa? Se essa pessoa ouvisse você falar o que você vai falar, e da forma que você vai falar, como é que essa pessoa se sentiria? Aí dá para você já começar a enxergar. Outra pergunta. Esse comentário poderia ser feito na presença da pessoa? Esse comentário que você vai fazer, conversar com essa outra pessoa, poderia ser feito na presença da pessoa? Não, se eu falasse, ela ia ficar muito chateada, então é fofoca. Se pode ser falado na presença da pessoa, é porque é para o bem da pessoa.
Outra pergunta: esse comentário ajudaria e aproximaria as pessoas envolvidas? Esse comentário vai ajudar e aproximar as pessoas envolvidas? Então, se você, de acordo com a resposta, você vai identificar se você está em pecado ou não, se você vai pecar ou não. Então, quando você tiver dúvida, faz essas perguntas. Olha, eu estou fazendo bem para essa pessoa? Como essa pessoa se sentiria ouvindo? Esse comentário poderia ser feito na presença dessa pessoa? O comentário ajudaria a aproximar essas pessoas que estão envolvidas nessa situação? Olha o que diz Provérbios 16, 28. O perverso semeia discórdia, mas o difamador é o fofoqueiro. O fofoqueiro separa os melhores amigos. Então, que a sua boca, que a minha boca, não seja uma boca que vá semear separação, discórdia, que vá separar os melhores amigos, mas seja palavras para a edificação. Como nós vemos aqui em Efésios 4, 29, é um texto bem conhecido, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vou repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. O que é edificação? É o crescimento espiritual daquela pessoa. Ela vai ser restaurada, ela vai ser fortalecida, ela vai ser abençoada, vai ser para o bem daquela pessoa. Então eu vou falar. Se não for para o bem, fico quieto, porque eu vou pecar contra aquela pessoa. Também Romanos 14, 19 vai nessa mesma direção, olha. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, vamos seguir o que vai nos levar à paz, a nós estarmos unidos. Também a gente vê aquele outro texto para a gente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, tudo na mesma direção. Quando a gente viu no final do ano passado sobre mutualidade, uns aos outros, o espírito do uns aos outros, da mutualidade, ele é completamente avesso, o inverso do que é fofoca. Todos aqueles uns aos outros, edificar uns aos outros, carregar as casas uns aos outros, amar uns aos outros, edificar uns aos outros, todos esses uns aos outros é nesse espírito da palavra-chave bondade. Você ser bondoso para com a pessoa, ter aquele coração bom de querer ajudar de fato a pessoa envolvida em qualquer situação. Salmo 141, verso 3 diz assim: ponha, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, nós precisamos realmente orar a Deus assim. Deus põe uma guarda. Sabe o que é uma guarda? Não é um guarda. Sabe, não está falando põe um guarda, põe uma guarda. Sabe o que é uma guarda? São vários guardas, né? Uma guarda mesmo. Põe aí uma fortaleza aqui na minha boca para que eu feche a minha boca. Se eu for falar algo que não vai ajudar o irmão, não vai ser por bem do irmão, não vai edificar o irmão ou a irmã, fico calada. Então, melhor é calar. Pelo contrário, então, as minhas palavras precisam ser palavras abençoadoras. Então, nós vamos falar agora de coisa boa. Nós vamos falar de palavra abençoadora. Como diz aqui o texto de Tiago 3,10. Aí eu vou esperar os irmãos abrirem lá em Tiago 3,10. Por favor, pode abrir lá, Tiago 3,10. Os outros eu fui só citando. Mas Tiago 3,10 é muito importante que os irmãos estejam bem cientes ali. Tiago 3,10.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Outra tradução, não convém que seja assim. Da mesma boca procede bênção e da mesma boca procede maldição. Então, o que é bênção? O que é proceder bênção da sua boca? Proceder bênção da sua boca é proceder, abençoar significa você sarar a outra pessoa com palavras. Isso significa abençoar. Abençoar é você curar, restaurar, sarar pessoas com palavras. Trazer, ministrar saúde, trazer vida para aquela pessoa. Isso são palavras abençoadoras. E palavras, então, de maldição? É o contrário. Você trazer palavras que vão ferir a pessoa, vai trazer enfermidade para a alma daquela pessoa, vai prejudicar aquela pessoa. Então não convém que da sua boca saiam palavras de maldição. Então não tem nada a ver com maldição hereditária, essas coisas. Toda maldição hereditária foi quebrada em Cristo Jesus, mas a gente pode ter uma boca muito amaldiçoada e amaldiçoar muitas pessoas, ferindo as pessoas. Mas nós podemos ter uma boca muito abençoadora. E a gente falar palavras que vão abençoar, que vão trazer saúde, que vão trazer vida, que vão curar traumas, que vão sarar feridas de alma. Nós somos capacitados por Deus com esse dom da fala, da palavra, e você poder, o que você fala é muito usado e usado por Deus para abençoar vidas. Então, como a gente vem, por exemplo, vou no culto hoje de quinta-feira, Deus, que eu possa dizer palavras abençoadoras para os meus irmãos e para minhas irmãs. Quando a gente for lá nas duplas de oração, que eu possa abençoar a minha dupla, na saída lá, que eu possa abençoar alguém. Quando a gente vai nesse coração de abençoar pessoas, sempre Deus vai colocar uma fila na nossa frente. Deus quer abençoar muitas pessoas. E muitas pessoas estão precisando de uma palavra, muitas pessoas estão precisando de um carinho. Então é tão importante você querer abençoar mesmo vidas. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha aqui, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você fala palavras abençoadoras, você está abençoando os outros, é você. Se você fala palavras que vão amaldiçoar, você está amaldiçoando os outros, é você próprio. A Bíblia, a mensagem, olha a tradução desse versículo na Bíblia, a mensagem, que lindo, olha. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Olha, eu vou repetir, aqui é muito lindo. Ó. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. O que você decide fazer? Qual que é a sua decisão? O teu coração, será que está um coração aberto? Você está com o teu coração aberto para abençoar pessoas? Ou será que o teu coração está fechado para satisfazer os seus prazeres? Será que você vai viver dessa forma, em procurar, sem cuidado, falar das pessoas para outras pessoas e fofocar?
Quando que é uma fofoca? Quando vai prejudicar outras pessoas. Quando que é uma fofoca? Quando você fala para outra pessoa sobre o que o outro está fazendo e aquela pessoa não tem nada a ver com outra pessoa e nem pode ajudar. Às vezes, em situações que uma pessoa está passando, você vai conversar com o líder de célula, você vai conversar com outro líder que pode ajudar. Às vezes é uma situação complexa, às vezes é uma situação que está envolvendo a igreja, às vezes é uma situação que está envolvendo a célula, às vezes é uma situação que está envolvendo a própria família. Então, é necessário você conversar e, às vezes, se aconselhar com alguém para juntos ajudarem aquela pessoa. Nesse caso, não é fofoca. Porque qual que é a intenção? Qual que é o propósito? Restaurar a vida daquela pessoa. E, às vezes, envolve outras pessoas. Às vezes, é uma questão complexa que você procura, então, a ajuda de um líder, a ajuda ali de um irmão, de uma irmã que possa ter mais experiência, possa ter mais luz, ou possa te ajudar a juntos resolver aquela situação. E isso é muito importante que sempre aconteça, porque isso é bíblico. Da gente estar compartilhando as nossas necessidades uns com os outros e orar uns pelos outros, mas com a intenção de ajudar a mesma pessoa. A gente ir com o intuito de ajuda, a gente vai fazer o que está em Gálatas 6:1. Olha o que está em Gálatas 6:1. Acompanha aqui comigo. Gálatas 6:1. Olha o objetivo de Gálatas 6:1. Abre aí junto que é importante. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, você vê a pessoa em algum pecado, a pessoa cometeu algum pecado. Vocês, agora está falando com você, comigo, que somos espirituais, somos líderes. Vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Então, qual que é o objetivo aqui de conversar com a pessoa? Restaurá-lo. Olha a intenção. É para que não haja pecado na igreja. É para que não haja pecado entre irmãos. Não. Ele está falando aqui, olha, o objetivo é esse irmão, essa irmã, ele precisa de ajuda. Ele e ela precisam ser restaurados. Então é quando você vai focado em querer restaurar aquela pessoa. Então tudo vai dessa intencionalidade amorosa, bondosa, de querer restaurar a pessoa de verdade. Às vezes você não quer restaurar a pessoa, às vezes você está querendo o prazer da fofoca, vai dar toda espécie de confusão. Mas se você realmente está com aquele intuito de querer ajudar, de querer abençoar a pessoa, de querer ver aquela pessoa livre daquele engano, vai ser bênção. Você vai ali, conversa com a pessoa. Se a pessoa, então, às vezes não atendeu, e você está precisando de outra pessoa para ajudar, você pode conversar com outra pessoa e juntos, então, conversar com aquela outra pessoa e tentar ajudar aquela pessoa a enxergar o erro, a ver, principalmente se envolve outras pessoas na célula, outras pessoas na igreja. Então, isso não é fofoca. Isso é a gente se unir com pessoas que, de fato, vão poder ajudar para poder ajudar aquela pessoa a se levantar. Os irmãos estão entendendo o objetivo, a intencionalidade? E, às vezes, nas nossas reuniões de oração, a pessoa pode confundir isso e maquiar a sua intenção de fazer fofoca, o seu prazer de fazer fofoca. Aí eu vou compartilhar aqui com a irmã para pedir oração. Né? Mas eu quero contar, para ter o prazer de contar, para ter o prazer de ouvir ela tomando o susto, né? Ele tomando o susto. Então, isso é pecaminoso.
Então, a pessoa não tem que saber, a outra pessoa não tem que saber, não vai poder ajudar. Ah, mas ela vai poder orar, mas ela não vai poder fazer nada. E pode se espalhar, e às vezes é segredo e vai prejudicar a vida da outra pessoa. Então, não vai pedir oração de segredos dos outros. Peça oração por coisas que não são segredo. Se é segredo e você quer pedir oração, pergunta para a pessoa se você pode pedir oração para os outros. Mas não vai sair falando dela, os segredos dela para as outras pessoas com a desculpa de pedir oração. Então a gente precisa ser muito sábio e tratar com muita sensibilidade, principalmente o nosso próprio coração, para a gente não acabar fazendo o que a palavra de Deus está, e Deus está de uma forma muito clara, mostrando para nós que Ele repudia. Porque Deus, Ele se aproxima daqueles que vão fazendo o bem, mas Deus, Ele se afasta daquele que está fazendo o mal. Olha o nosso texto base, olha, vamos voltar lá no primeiro texto, só para os irmãos entenderem. Olha aqui, ó. 1 Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Olha lá, você não está querendo fofocar, você está querendo fazer o bem, você está dependendo de Deus, está querendo ajudar outra pessoa, Deus vai estar atento à sua oração. Mas olha, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então isso influencia profundamente na sua vida de oração com Deus, influencia no seu próprio relacionamento com Deus. Então, ore a Deus, confesse se você está pecando, acerte isso na sua vida e vigia. Você na liderança de célula, você na liderança da igreja, você na liderança da sua família, mesmo no seu trabalho, onde você estiver, queira o bem das pessoas, até daquelas pessoas que fazem mal para você. Queira o bem dessas pessoas, faça o bem, vença o mal com o bem, como a gente tem aprendido tão claramente lá em Romanos 12. A gente vai, então, nessa disposição abençoadora, e Deus vai usar as nossas vidas para abençoar muitas vidas. E as consequências virão, tanto de um lado como de outro. Você abençoa vidas, você também é abençoado. Se você amaldiçoa vidas, você também desgraça a sua vida. Se você dar 10 abraços, se você sair hoje daqui e dar 10 abraços, quantos abraços você recebe? Se você dá 10 abraços, quantos abraços você recebe? 10, e às vezes alguns mais, né? Porque as pessoas vão gostar, e as pessoas gostam de ser abraçadas, a maioria das pessoas, e você vai talvez receber muito mais. É exatamente isso. Quando a gente se dispõe a chegar, a conversar com as pessoas, abençoar as pessoas, nós vamos ser muito abençoados. Não vamos fazer isso só para receber abraço. A gente não vai fazer isso só para receber dos outros, mas vai acabar recebendo. E é a melhor forma da gente viver. Então, onde que está a vida? Onde está o prazer da vida? Onde está a felicidade da vida? Em fazer fofoca, fazer intriga, colocar as pessoas umas contra as outras, prejudicar as pessoas? É isso que é bom fazer da vida? De jeito nenhum. Então, começa de uma forma bem prática. Conversa com Deus agora e resolve. E fala: Deus, me ajuda a ver se eu estou fazendo fofoca, se eu preciso compartilhar com alguém que vai ajudar nessa situação, outras situações que vierem, me dá sabedoria. Principalmente se você é um líder de célula, se você está discipulando vidas, se você está cuidando, como todos nós somos chamados a fazer discípulos. Então, todos nós precisamos cuidar
com as questões que a gente está trabalhando com vidas. Nós estamos trabalhando com as vidas dos nossos próprios filhos, parentes, vizinhos, amigos, irmãos aqui na igreja. Então, é para todos nós tomarmos essa decisão de coração e assumir essa liderança humilde, serva, de querer fazer o bem para os outros, de trazer bênção, de trazer palavras abençoadoras e ser uma bênção nas mãos de Deus e aproximar outros do nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus. Agradecemos ao Senhor porque nós estamos vendo hoje o âmago, o cerne, ó Deus, do que se move dentro da gente quando a gente quer fazer fofoca. É essa intenção, Deus, maldosa, que é prazerosa, mas é pecado e não é sabedoria humana, não é sabedoria de Deus, mas é humana, tem parte com Satanás. Deus, então nós não queremos isso na nossa vida. Nós somos teus filhinhos, nós queremos, ó Deus, vencer toda essa tendência, Deus, maldosa, maligna nos nossos corações, diante do Senhor, com a tua bondade, com a bondade do teu Espírito. E nos ajuda, Deus, a gente a ser bondoso. As situações que nós estamos passando, situações que nós vamos passar, ó Deus, nos nossos relacionamentos, nos ajuda, ó Deus, a fazer o bem, a abençoar as pessoas, a falar aquilo que vai edificar só, e falar palavras, ó Deus, que vão ajudar de fato as pessoas, e não ficar agora calado, sem falar nada, mas intencionalmente ir e falar, como a gente aprendeu, tem aprendido em Gálatas 6:1, falar mesmo com o objetivo de restaurar. As pessoas estão precisando de nós, estão precisando de restauração, principalmente as pessoas que pecam contra nós. Deus, nos ajuda. Então, Pai, a ajudar essas pessoas, nos ajuda, ó Pai, com sabedoria, a estar, ó Deus, trazendo essas pessoas, ó Deus, para a restauração do Senhor, para se levantarem, para serem curadas. Ó Deus, dá a cada um de nós palavras, ó Deus, que curam, palavras que saram, palavras abençoadoras, Deus, e tira, Pai, totalmente de nós, ó Deus, qualquer palavra de fofoca. Nos faz, Pai, restauradores nas mãos do restaurador. É o que nós te pedimos, Deus, muito gratos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, olha.